Oiê, como que nós estamos por aí? Quero começar esse vídeo falando que agradeço a oportunidade da gente poder conversar, e isso só é possível uma vez que você tenha aceitado ver esse vídeo. Não vou mentir dizendo que talvez ele fique enorme, gigante, mas eu acredito que seja um momento muito importante e de maturidade para que a gente consiga entender a nossa conexão, os nossos deveres, colocar algumas coisinhas em ordem para a gente poder seguir o nosso caminho juntos. Se você perceber, esse vídeo está sendo gravado sempre na figura do singular, tá? Porque, por mais que ele seja uma lista de transmissão, eu quero que você tenha consciência de como se nós estivéssemos falando, olhando olho no olho. Tá? É muito importante essa conversa nesse período, nessa fase, que é uma fase importante para a nossa instituição, para mim como sacerdote. Então a gente vai abordar diversas coisas. Peço a Deus, aos nossos orixás, ao nosso velho Pai Tomé, que possa me dar clareza para fazer com que cada uma das pessoas que vão assistir esse vídeo compreendam o objetivo providencial dele, que é o bem de todos nós, e a gente trabalhar com bastante empatia pela nossa instituição, pela nossa casa. Então, para alguns, esse vídeo termina nos primeiros minutos e para outros, com certeza, vão me acompanhar até o fim dele. Mas eu acredito, hoje é terça-feira, ontem nós tivemos trabalho na casa, eu já fiz a maceração do nosso amaci, que vai ser na praia, e durante a maceração desse amaci, até no momento que eu estava tomando banho para colocar minha roupa branca para fazer o amaci, eu comecei a pensar e ter bastante reflexão em relação ao momento que a gente está vivendo, tudo que a gente vive em comum. E valeu a pena ter feito dessa forma e me entregado dessa maneira, porque eu consegui gerar um monte de reflexões que trouxeram sínteses, resultados, e é esses resultados que eu quero passar para você nesse momento. A gente vai abordar muitos tópicos e depois eu quero ter a oportunidade de mostrar aqui onde eu estou, que é o Instituto da Carla, né? Você está vendo aí os banners no fundo. Quero mostrar a casa transitória. Muitos médiums da casa nunca pisaram aqui no Instituto ou na casa transitória. Quero mostrar cada um desses espacinhos que a gente tem aqui para que você possa se sentir mais parte de tudo isso e compreender a grandeza do nosso trabalho. Então, começando pelo começo, com bastante clareza e objetividade, eu quero dizer que eu tive um problema de saúde na semana que passou. Na verdade, já vim, né, de alguns probleminhas de saúde há mais de 2 meses aproximadamente, no momento que a gente perdeu a Tânia Seixas. A gente estava lá no todo esse período, até no próprio sepultamento, estava com o olho gigante, porque tive uma inflamação no meu olho, de algo que não estourou, não sei se era um terçol, qualquer coisa desse tipo. E isso foi evoluindo até que eu cheguei numa gastroenterite no trabalho passado de segunda-feira, não esse da outra semana, quando nós iniciamos a recepção do rateio da praia, das camisetas e do público em geral. Eu não tive oportunidade de ir ao trabalho e a gente vai sempre revezando, porque eu tenho uma vida comum, como qualquer outra pessoa, 2 filhos, trabalho, família, né, e todo o restante para cuidar. E não tem como nós irmos todos no trabalho, então temos filhos, então quando um vai, o outro não vai, mas nessa segunda-feira foi especificamente porque eu tinha passado a madrugada do domingo no hospital
com vômito, com diarreia, uma gastroenterite ferrada, e acabou que não fui no trabalho de segunda-feira. Nesse trabalho de segunda-feira, onde se começou ali o movimento de recepção do rateio da praia, houve um equívoco, tanto por parte do pessoal da assessoria, Vanessa, Sônia, né, o pessoal entendeu de uma forma a leitura que fizeram, e isso é incontestável em relação à questão de nós sermos humanos, e cada um entendeu da maneira que lhe cabe. Só que eu não estava no trabalho, estava fora de combate para poder responder ali a pergunta. Soninha chegou a me mandar mensagem perguntando: é isso que eu estou entendendo, mas eu acabei não respondendo, porque eu estava acabado de medicação, dormindo, deitado, que eu acho que eu dormi umas 24 horas de segunda para terça-feira. E daí, o tempo passou, a gente não falou sobre isso, e chegou o ponto em que a gente identificou, ali conversando com alguns médios, eu identifiquei que está sendo feita de maneira equivocada a cobrança do rateio e da camiseta da praia. Então, conversei na segunda-feira mesmo, ontem, né, com a Soninha, para a gente reverter essa situação. Gente, é tão complicado, porque a gente manda a lista de transmissão, acredite, eu mando lista de transmissão. Você escreve lá, falar com assessoria. A pessoa responde naquele telefone. Ou você coloca uma coisa específica, é mais ou menos vende-se feijoada a R$ 35. A pessoa manda, o que está vendendo? Qual é o valor? É muito difícil, a vida é muito rápida, muito dinâmica. Quanto a isso, tudo bem. Mas só para que a gente entenda o conceito de humanidade e que vale aquilo que a pessoa lê, né? Mas eu vou fazer a leitura para você mais uma vez. Eu escrevi da seguinte forma naquele documento que eu mandei. Ao corpo mediúnico, o rateio do trabalho é o valor de R$ 53. Para quem não tem a camiseta azul e precisa também da camiseta azul, o valor não é 53, ele é 80, porque além do rateio, a pessoa precisa da camiseta azul. Eu tenho consciência de quem são os meus filhos. Fazem 21 anos que eu carrego essa responsabilidade de ser o sacerdote e o pai. E quando eu coloco dessa forma, é porque eu sei o limite de até onde as pessoas conseguem contribuir e ajudar. Só que as pessoas fizeram dessa informação uma loucura. E é tão simples. Se eu tenho a camiseta azul, eu vou contribuir para com o trabalho com o valor de R$ 53. Se eu não tenho a camiseta azul, eu vou contribuir para com o trabalho com o valor de R$ 80. E é só isso. O que acabou acontecendo é que algumas pessoas acabaram pagando os dois valores, os 53 e os 80. E não é isso. Então, para quem fez o pagamento dos R$ 53 e dos 80, a gente tem um valor aí para ser restituído de R$ 53. Só que daí a gente entra numa questão que eu preciso muito da ajuda de cada um de vocês. A casa hoje, e já há muito tempo, desde que a gente adquiriu os 50% do terreno, a gente vem acumulando dívidas que vão praticamente sendo jogadas para todos os próximos meses. Nós estamos no dia 20 em um negativo de mais de 16 mil na conta. Nós não temos esse valor para devolver para as pessoas, porque a gente opera dentro do limite da conta, que está negativo, e que cobra da gente todos os meses o valor do LIS lá, dos juros. Não é fácil. É uma tristeza sem fim, porque eu me dedico muito, eu vivo a minha vida em prol desse grupo, dessa instituição. Trabalho como trabalhei na última semana agora, que vocês viram o pessoal da assessoria falando sobre os encaixes do dia do feriado. Sábado, domingo, feriado, na sexta-feira. Todos os dias ali atendendo freneticamente. Poderia estar descansando? Poderia. Poderia estar repousando? Poderia.
mas estava lá fazendo os meus atendimentos. Às vezes chega a ser broxante, porque eu falo, vamos abrir 10 atendimentos, vamos colocar aí. Daí eu falo para o pessoal da assessoria, entrou os pagamentos do atendimento, porque você não consegue nem enxergar isso. É praticamente uma gota caindo numa piscina. É muito complicado, mas não vou ficar aqui choramingando, é só o fato mesmo de passar para as pessoas que aquelas que pagaram equivocadamente os 53 e os 80, o valor não está certo. Eu sou alguém que luto todos os dias, eu construí ao longo desses 21 anos os alicerces do grupo Dom Bosco com muita ética, com muita moral. E é por isso que hoje eu tenho muitas pessoas que quando eu preciso de socorro, que o gato sobe realmente em cima do telhado, eu passo uma mensagem, essas pessoas falam, eu vou te ajudar, e elas me ajudam sem que eu tenha que comprovar nada, sem que eu tenha de demonstrar nada do que eu vou fazer ou deixar de fazer. Eu construí esse legado ao longo de 21 anos. Então, esse primeiro ponto que eu tenho para conversar contigo é em relação a isso, da possibilidade, se você é um dos médiums que pagou, eu não tenho a camiseta, eu paguei os 53 e os 80. Você tem o valor de R$ 53 que está a mais. E nós quero pedir para que seja colocado como pagamento de mensalidade do próximo mês, porque senão a coisa vai ficar mais feia desse lado aqui do que já está. Isso de forma muito tranquila. Então, resumidamente, só para a gente fechar essa questão de rateio, da praia, para quem tem a camiseta azul, o rateio é R$ 53. Para quem não tem a camiseta azul, e é importantíssimo que tenha a camiseta azul, mesmo que não vá à praia, o valor é 80. E é isso, nada além disso. Pai Rogério, o que que entra nesses R$ 53? Banheiros químicos, quer ficar passado, chocado? R$ 1.200, banheiro químico. R$ 1.200. Tenda de 10 por 10, já paguei a primeira parcela. R$ 3.000. Primeira parcela. Daí lá no dia do trabalho da praia, a gente pode passar um cartão e dividir em mais 2 vezes os outros 50% de pagamento. Fora toda a documentação, impostos recolhidos pela prefeitura, todas as questões relacionadas à estrutura do trabalho, galões de água, iluminação, as diligências para ir protocolar tudo lá embaixo, na praia. Tudo isso e, vamos ler aqui, eu vou ler para você. O tolso, que será confeccionado, personalizado, vai ser feito para todo o corpo de médiuns da casa. Independente de ir para a praia ou não, o seu tolso vai ser feito e tem um gasto nisso. Os tolsos vão ser entregues hoje, terça-feira, pela costureira. Eles vão para a sublimação, eles vão receber lá a sublimação do logo da casa, do nome da pessoa. Isso tem um custo, isso gera um custo. E é exatamente um desses motivos, e talvez o maior deles, independente de você ir ou não na praia, está sendo confeccionado o seu pano de cabeça, que você vai usar em outros rituais, como, por exemplo, na mata de 2025. Todas as pessoas devem contribuir, porque a elas está sendo feito, realizado o trabalho de confecção de suas roupas. Além do fato de nós estarmos rateando as despesas da instituição para realizar esse trabalho na praia. Eu vou falar para você que quando eu iniciei essa gravação, eu falei que a gente ia ter um papo cabeça e eu me sinto confortável de abrir meu coração e conversar contigo, talvez de uma forma que a gente nunca teve oportunidade de conversar. Será? É muito broxante chegar na semana passada, na
nessa semana, ontem, na segunda-feira, e receber da Sônia uma planilha ali de quantas camisetas tem que comprar para fazer sublimação, quantas pessoas acertaram o rateio, e você perceber que num corpo mediúnico gigante como o da nossa casa, nós estamos com mais de 210 pessoas que ainda não fizeram o pagamento do rateio da praia. E vou falar para você do fundo do meu coração que dessas 200 pessoas, muitas delas, você nem sabe se está respirando. Se eu entro no meu celular, eu tenho duas listas de transmissão, só uma tem 256 pessoas. O que eu te falo do fundo do coração é que, na minha posição como sacerdote, às vezes a gente dá uma brochada como seres humanos e a gente fica pensando se verdadeiramente vale a pena viver algumas coisas que a gente vive. Eu, depois que passei 200, depois que eu passei dos 40 anos, eu vim trazendo muitas reflexões. Muitos de dentro do terreiro conseguem observar isso e as mudanças genuínas que estão acontecendo em relação a mim, meus valores, minha vida. Esse é um dos motivos pelo qual eu vou terminar e consagrar os pais pequenos na próxima mata de 2025. Mas eu tenho refletido muito em relação ao terreiro, ao Dom Bosco, o quanto as pessoas oferecem e o quanto elas exigem de mim, porque se imagina na minha posição. Tem alguns médiuns, se eu entro nessa lista de transmissão, tem alguns médiuns que eu vejo ali e eu me pergunto, essa pessoa está dentro do terreiro ou ela não está? Onde está essa pessoa? Que não responde uma lista, não fala nenhum vai dar certo, tenha fé, ou nós perdemos alguém do corpo mediúnico, a pessoa não tem a mínima consideração de desejar os sentimentos pela perda de um ente ali da nossa família espiritual. A pessoa não aparece, ela não contribui com a mensalidade. Você começa um movimento de ir para a praia, fazer um amaci de 21 anos de dentro da instituição. A pessoa não fala nada. Daí muitas dessas pessoas que agem desse jeito, daqui a 2 ou 3 semanas, em janeiro, aparecem lá no terreiro pedindo ajuda, que a vida está desequilibrada, que precisam ali ser ajudadas. E você olha para trás e percebe que aquela pessoa não participou de nada. Às vezes tem médium que se acha no direito de se revoltar com a espiritualidade pela perda de algo. Então, é uma loucura esse tipo de coisa. É lógico que tem as pessoas, perde o emprego, se revolta, perde um parente, se revolta, perde um pet, se revolta. Mas nessa questão de revoltar-se ou não revoltar-se, eu acho que o que é mais importante e que tem que ser trabalhado é o pertencimento, porque nós não somos obrigados a estarmos em lugar algum, mas a partir do momento que nós estamos, nós temos que pertencer àquele lugar. A gente não pode ser pessoas invisíveis, fantasmas dentro daquela instituição. Eu estou confeccionando o tolso de todo o corpo mediúnico ativo, todas as pessoas que estão nessa minha lista de transmissão. E daí eu não julgo justo, uma vez que a gente passe por tanta necessidade. Eu tenho mensalmente mais de 20 famílias aqui embaixo na casa transitória que dependem de nós, do nosso trabalho, de mim. Imagina você, meu filho, minha filha, se você acha que é difícil levar a sua vida e sustentar a tua família, só aqui na Setup eu tenho mais de 20 que depende de mim e do meu trabalho. Isso não é fake. Isso é realidade. Qualquer pessoa que chegar aqui e tocar a campainha vai conhecer essas pessoas e entender que elas moram aqui dentro desta casa que nós mantemos, passando pelo momento mais difícil da vida delas, que é ter um filho doente. Para mim é muito difícil.
além de levar a minha família. Eu tenho um amigo, que é o Armando, do jornal Umbanda Brasil, e falo para vocês que eu não tenho nenhum problema de falar isso aqui, porque isso é tão público. Esse vídeo vai ser colocado no YouTube e eu não vou nem colocar ele como não listado. Qualquer pessoa que queira assistir, ele vai assistir. Há uns anos atrás, o Armando tinha um dos maiores corpos mediúnicos daqui de São Paulo. É um terreiro que é uma federação, Caboclo Itapuaré. Virou para mim e falou assim: Rô, cansei, cara. Tinha ali centenas de médiums. Aluguei um lugar menor, peguei as pessoas que verdadeiramente estavam do lado e acreditavam naquilo. Estou com 30 médiums felizes ali. São pessoas que estão ali pertencendo à casa, que defendem a casa. E vou seguir minha vida dessa forma. Encontrei paz. Isso há uns 5, 6 anos atrás, antes da pandemia. Naquele momento eu virei assim e falei: nossa, meu, que cara maluco. Nunca na minha vida eu me imaginei fazendo isso. Daí você vai amadurecendo e percorrendo um caminho que o outro já percorreu. O Armando está com a casa aberta, acho que tem mais de 50 anos. E você entende o porquê que a pessoa chega nesse ponto. Quantas são as vezes que eu não me questionei se não vale a pena realmente eu pegar um lugar menor, pegar as pessoas que verdadeiramente pertencem à casa, participam da casa e honram a casa, e fazer o meu trabalho ali somente com essas pessoas, para conseguir ter uma paz na minha vida. Às vezes a gente se pergunta, eu me pergunto, não vou mentir para você. E o que que me faz perguntar isso? A ausência de muitos. O que me incomoda não é o barulho de alguns. Não é a pessoa que reclama, o cara que aponta tudo lá no terreiro, que fala abobrinha. Não. Esse daí tá lá dentro do terreiro. O que mata o sacerdote é o silêncio das pessoas, de agirem como se não estivessem pertencendo àquele lugar. E quando você acha que você vai entrar lá na listinha de transmissão e tirar aquela pessoa porque ela não aparece, surge do nada em um trabalho específico, e você fala: ah, ela não saiu, ela está aqui. Vamos ver o que que acontece nos próximos momentos. Mas isso gera um monte de coisas. Quando nós programamos um rateio para irmos à praia, a gente conta com todo o corpo efetivo da casa. A pessoa não aparece, não responde uma mensagem, não fala se está dentro, se está fora. Vai aparecer daqui a 4, 5 trabalhos, ver todo mundo com o touço dourado lá no terreiro e vai falar: nossa, eu não tenho esse touço. Sabe aquela pessoa que você fala assim: vamos fazer um trabalho de Cosme e Damião, todo mundo de camiseta azul. A pessoa chega com a camiseta vermelha, porque nem sabe em que momento da nossa história nós confeccionamos a camiseta rosa. Isso atormenta a cabeça de qualquer líder. Atormenta mesmo. Eu estou dividindo isso contigo. Se você é uma dessas pessoas, o meu objetivo não é te causar desconforto, mas é fazer com que você sinta o meu desconforto e que você entenda de todas as formas que eu, como sacerdote, que coloco a mão na cabeça das pessoas, eu tenho minhas falhas como ser humano. Tem muita gente que pode sair de dentro da nossa instituição e falar: olha, ele não me ofereceu aquilo que eu criei de expectativa nele. Tá ótimo. Essa é a percepção daquelas pessoas. O que eu posso garantir é que o único motivo pelo qual eu não durmo direito à noite são as dívidas do Grupo Dom Bosco. Agora, o quanto eu ofereço para as pessoas e a minha parcela de contribuição na vida delas e no desenvolvimento dentro do terreiro, a minha consciência está tranquila. A única diferença é: eu sei aquilo que eu posso oferecer. Se a pessoa criou expectativas e eu não superei essas expectativas, ótimo, ela pode ir embora. Ela pode buscar um outro caminho e pode ser abençoada por mim. Eu não aprisiono ninguém. Eu não aprisiono ninguém. Por que que eu falo isso? Porque existe uma relação fora do terreiro.
das maiores relações que eu tenho na minha vida, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida é minha irmã, nossa primeira ogã do terreiro, que hoje não está mais dentro da casa, mas continua sendo minha irmã, uma das minhas melhores amigas, uma pessoa que eu morro por ela. Existe vida fora do terreiro. Só que a única coisa que acontece é que são poucos os médiuns que são verdadeiros. Consegue imaginar uma pessoa chegar para você e falar: olha, meu pai, eu vou me afastar do terreiro, vou sair do terreiro, não estou conseguindo acompanhar os trabalhos, porque surgiu um novo trabalho, eu vou estudar, ou vai acontecer X, Y, Z coisa, eu não vou conseguir participar, eu prefiro me afastar. E daí eu falo: ah, a casa sempre vai estar aqui à sua disposição. Passa 2 ou 3 dias, a pessoa está publicando nas redes sociais, toda paramentada ali, em outro terreiro. Daí, o meu questionamento é: em que momento se quebrou a nossa confiança? Porque antes de ser pai, eu tenho que ser amigo. Por que será que a pessoa não se sentiu confortável de dizer para mim: olha, pai, eu estou indo para um outro lugar. Fechou o meu ciclo aqui. Que coisa feia! Mas que coisa feia! Por que que não se pode manter uma amizade com a pessoa saindo de dentro da casa? Se nós temos um corpo mediúnico hoje de mais de 300 pessoas e um carômetro com 1.000 pessoas registradas, significa que 700 saíram da casa. E outras vão sair e outras vão chegar, porque isso acontece em todas as casas. As pessoas passam um período da vida delas dentro de uma instituição. Ninguém vai para lá para viver a vida inteira ali dentro. A vida são ciclos, são fases. Mas por que que a gente não pode conservar uma amizade, um carinho e um afeto, uma vez que a pessoa possa entender que mesmo que eu não tenha atingido as expectativas dela, eu fiz o meu melhor. Não adianta apontar o sacerdote e falar: olha, você foi um cara que não me superou as expectativas, a pessoa não olhar o quanto que ela contribuiu ou deixou de contribuir. É muito louco isso. Dói bastante. Ninguém vem nesse mundo para viver esses tipos de situação. Eu honro e respeito todas as pessoas que olharam no fundo dos meus olhos e falaram para mim: pai, estou indo embora. Eu estou indo embora porque eu vou para um outro lugar, eu encerrei o meu processo aqui. Teria tantos nomes para falar aqui, mas não vou falar, simplesmente para que a gente possa ter um papo sem polêmicas. Mas tenho filhos, queridos, amados, que não deixam de ser filhos e que às vezes vocês mesmos, vocês veem lá dentro do trabalho e falam: olha, o fulano está aqui, olha, a pessoa está aqui, mas está vestida. A gente sempre tem o extremo. Hoje, eu falo para você, eu tenho a Juliana e o Kleber, do outro lado do mundo, lá em Portugal. Se eu mandar uma lista de transmissão agora, te falando, vou para a praia, Juliana e o Kleber me mandam mensagem dizendo: pai, o que que nós fazemos por aqui? Como que eu posso contribuir? Do outro lado do mundo. Se eu mandar um pedido de ajuda para a setup, eles me mandam: vai dar tudo certo, aqui também estamos na batalha, obrigado pelas palavras, a gente vai vencer, te amo, e tá tudo bem. E tem pessoas que estão aqui do nosso lado, que você nem sabe se leram a mensagem, ou se já estão naquela rotina do tipo: ah, chegou mensagem aí do telefone escrito Rogério Prada, é lista de transmissão, deve estar pedindo mais alguma coisa para aquele povo lá da setup, deve estar pedindo alimento, nem vou abrir, nem importa. É dessa forma que eu vivo a minha rotina. Daí eu te pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que que você faria? Você gostaria de ter um corpo mediúnico de 300 pessoas e chegar praticamente a 10 dias de ir para um trabalho de praia, onde todas as pessoas têm uma responsabilidade de contribuir, principalmente porque nada está sendo oferecido gratuitamente para elas, pelo fato de que eu nunca peço sem alguma coisa em troca. Eu nunca conseguiria falar para as pessoas que eu ia cobrar um rateio sem que oferecesse um tolso personalizado, uma camiseta com emblema. Nunca fiz isso. São 21 anos.
Ninguém pode olhar para trás e falar dessa forma. Sempre ofereci. A pessoa paga um rateio de festa cigana, ela tem o melhor buffet do mundo para comer. A pessoa paga ali um trabalho XYZ, ela tem um monte de outros recursos que vão ser oferecidos para ela. Nunca foi no sentido de guardar. Não existe dízimo na nossa religião. Sempre foi no sentido de sobreviver. E mesmo assim a gente tem quem julga, quem critica. É muito complicado. Eu verdadeiramente estou chegando numa maturidade do meu sacerdócio e me questionando de forma positiva como que eu vou seguir em 2025. Em 2025 eu acredito que muitas coisas vão mudar. Me formei como teólogo, estou num outro tempo do meu caminho. Mas eu posso garantir para você que assim tem uma construção. Tem uma construção. Em 2004, quando o primeiro médium se afastou da casa, parecia que tinha caído uma bomba atômica dentro da instituição. 20 anos se passaram, 700 pessoas foram embora. Hoje não é mais uma bomba, é uma coisa natural. As pessoas irem, buscarem aquilo que elas julgam melhor, mas fazerem da maneira que seja mais coerente. O quanto que eu preciso desenhar para que as pessoas entendam que o mínimo que eu espero delas, pelo tanto que eu ofereço, é que elas contribuam com o mínimo para que a gente possa manter a nossa casa e não fazer com que uma ausência gere um excesso na minha vida. Algo que venha me jogar em cima de uma cama doente, algo que venha impedir que eu seja furtado de alguma forma em algo que eu tenha direito, mas eu tenha que me desdobrar por conta da ausência do outro. Você acha que seria realmente justo chegar na segunda-feira que vem lá, que é a data que vai começar a retirar os touços e as camisetas para quem não tem a camiseta, e eu ter lá 300 touços prontos e 50 pessoas que pagaram o seu rateio e outras 250 que por algum motivo não vão à praia, mas acreditam que não precisam contribuir, como se a casa fosse, por exemplo, uma casa de espetáculo, uma casa de show, um clube, aonde se você assiste o show você paga e se você não vai ao show você não vai contribuir. É muito simples. Todas as pessoas moram em algum lugar. Todas as pessoas pagam água, luz, aluguel ou prestação da casa, condomínio. Se você for viajar e deixar de estar dentro da tua casa, a conta de luz para de chegar, a conta de água para de chegar. Se você for viajar para a praia e passar um mês de férias na praia, você não precisa pagar o condomínio do teu apartamento? Esse papo é um desabafo. É um desabafo de alguém que tem o direito de, depois de 21 anos, cansar, se sentir realmente cansado. Pai Tomé me trouxe uma reflexão muito forte de direcionar a energia e de oferecer essa energia para quem realmente retribui essa energia e precisa dela. É muito complicado, muito complicado. Para a gente fechar essa questão da praia, nós teremos das 10 até as 11h30 do próximo sábado, um plantão da Sônia lá no terreiro. E o último dia que nós estaremos recebendo o rateio é na segunda-feira, porque na terça-feira a gente tem que ir para a cidade para poder encomendar as camisetas que precisam ser feitas e elas precisam ser sublimadas porque elas começam a ser entregues na quarta-feira. Quarta-feira é o primeiro dia que a gente entrega a maior parte das coisas e o trabalho já é no sábado. Lembrando que a Maci de 21 anos não é qualquer coisa, não. Um Amaci de 21 anos tem casa que não sobrevive nem ao primeiro ano de existência. Nós vamos para um Amaci de 21 anos. Tem gente que vai levar filho, que vai levar criança.
Vitória vai ser consagrada, receber a coroa dela de mãe pequena, vai levar barraca para Carol dormir ali embaixo da nossa tenda. Um monte de gente que vai levar criança, vai montar barraca ali para as crianças dormirem, para não perderem. Todas as pessoas vão com dificuldade. Poucas são as pessoas que têm casa lá à disposição. Poucas são as pessoas. Eu nem vou tocar no assunto da minha dificuldade de estar ali. Eu nem vou tocar nesse assunto. Porque senão a gente entra num outro patamar, mas eu vou fazer a minha parte. Mais por você do que por mim. Eu não preciso de Amaci. Só de Umbanda eu tenho 45 anos. Eu não preciso de Amaci. Eu preciso estar lá para fazer o seu. E as pessoas têm consciência do preço que eu tenho que pagar, emocional, financeiro, para estar ali. E daí eu faço todo esse movimento para estar ali, para honrar o meu trabalho. E vejo as pessoas agindo como se o trabalho de praia, como se o Amaci, a cerimônia de Amaci, a coroação dos pais pequenos, que é a última coroação, fosse tipo, ah, vai ter um trabalhinho ali no sábado. É muito triste isso. O que verdadeiramente essas pessoas que agem dessa forma enxergam de valor na instituição? Será verdadeiramente que é possível se equilibrar e ter da instituição aquilo que ela oferece agindo dessa forma? Na ausência, na falta de empatia, no apontamento daquilo que julga errado? Eu também me revolto. Muitas vezes eu me revoltei na minha vida. Assim como as pessoas às vezes se revoltam e acham que tem que brigar com Deus ou com as entidades porque não conseguiram algo ou porque as coisas não saíram da maneira que elas acreditavam que devia sair, muitas vezes eu também me questionei, principalmente quando eu levei um tiro na minha cabeça na frente do terreiro, saindo de um trabalho do terreiro. Muitas vezes eu me questionei de tantas coisas, mas eu permaneci. A gente se revolta, a gente ressignifica e daí as coisas são colocadas no lugar. Mas a gente precisa tomar cuidado porque existe também um limite da nossa revolta. Você pode se revoltar, mas não fica ocupando um espaço e gerando gasto para as pessoas ou uma expectativa em relação a você. Toma a tua decisão. Ou você se revolta e fica ali persistindo, ou você se revolta e sai. Olha, deu o meu tempo, se passar minha revolta eu volto depois. E tá tudo bem. É isso. Vamos trabalhar com base da verdade. É o mais importante, ok? Eu vou mostrar e peço que você entre em contato com a Sônia. Também espero um retorno seu nesse WhatsApp que você recebeu essa mensagem. Você pode me xingar, você pode falar tchau, tô indo embora. Você pode falar, olha, bacana, obrigado por confiar em mim e dividir as suas frustrações, as suas dores. Você pode me julgar, fazer o que você quiser. Eu coloco na tua mão aquilo que faça sentido para você, porque eu estou honrando aquilo que faz sentido para mim. E verdadeiramente, independente de qualquer coisa que as pessoas venham a falar, não mudo a minha palavra. Nada do que eu falei aqui é digno de mudança, porque é a minha verdade, é o que eu acredito que seja a minha verdade hoje e estou dividindo contigo. E fico feliz, feliz porque às vezes pode ser que você até esteja assistindo esse videozinho na tela da tua sala, nesse dia de feriado. É melhor do que o Domingão do Hulk, é melhor que aqueles programas sensacionalistas aí. A gente trocar experiência, falar das nossas coisas, é muito válido. Só para finalizar essa questão de terreiro, médium, pessoas ativas ou não, pessoas que precisam se posicionar para que a gente possa seguir de uma forma consolidada, o que eu tenho para dizer para vocês é que a gente precisa entender que a vida é feita de altos e baixos. Você tem um sacerdote que faz de tudo para que você permaneça,
porque este sacerdote já viveu uma vida de dificuldades e ainda vive dentro da casa, muitos períodos de altos e baixos. Mais uma vez, e como isso é batido ao longo desses 21 anos, valores dentro da nossa instituição não são argumentos para as pessoas deixarem de participar desde o primeiro momento que eu estou falando com vocês, falando de coisas da praia, rateio. Eu sempre coloquei ali, se tiverem dificuldade, falem comigo, porque daí a gente consegue agilizar as coisas e as pessoas participarem. Tem gente que vai conseguir participar do rateio, tem gente que não vai conseguir. Eles têm que falar, não tem que agir como se não tivesse vendo as coisas acontecer. A gente não pode agir ali vendo todo esse movimento. Ah, deixa eu ficar quietinho aqui, nem vou falar nada, o trabalho vai passar, não contribuo, não pego o meu pano, depois a hora que passar. Não, fala da tua dificuldade. Eu estou hoje com 11 lugares que na próxima semana agora eu vou alinhar, que são pessoas que ofereceram carona. Tem gente que precisa de carona, tem gente que está oferecendo carona e assim por diante. Então a gente vai alinhar direitinho tudo isso ao longo do tempo. E é isso. O próximo passo agora, eu vou aproveitar esse videozinho. Aqui é um dos ambientes mais importantes das nossas instituições. É onde a gente tem as nossas mesas de administração. Então, aqui a gente tem a mesa da doutora Adélia, Carlinha no fundo. Essa mesa que era a mesa do quarto da Carlinha, com a cadeira gamer dela, com o computador que ela usava, os logos das instituições ali no meio. A minha mesa, aqui eu deixo o meu jogo. Tenho 4 lugares de jogo de búzio. Aqui é um dos lugares onde eu atendo no online, onde eu faço também presencial. Então, essa é uma salinha bem importante daqui. Tem os nossos altares aqui, com as nossas firmezas, do bacana. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho da setup, um pouquinho do Instituto Carla Bulgarin, para quem não teve a oportunidade ainda de conhecer. Eu vou só fechar aqui um pouquinho, mas continuar conversando com vocês, porque por medida de segurança, como o vídeo é público, tem alguns setores aqui das instituições que a gente não pode mostrar, tá? Então, eu vou continuar falando, mas vou tapar aqui só para a gente poder transitar, porque a gente não pode abrir todos os lugares aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é onde fica o pessoalzinho trabalhando, né? São 2 estações onde o pessoal trabalha, uma salinha bem lindinha aqui. O pessoal fica fazendo marketing, mídia, a parte mais voltada para as sublimações, essas coisas assim. E daí eu vou mostrar para vocês, vou tapar aqui de novo, vou mostrar para vocês. Aqui no instituto, em cima do instituto, a gente tem um ambiente que é muito gostoso, que é esse daqui, que é a nossa cozinha de cima. E esse ambiente aqui ele é gostoso porque é nessa mesa que eu bato os maiores papos com algumas pessoas importantíssimas da nossa instituição. A Lígia, o Cláudio, Fernando, doutora Andréia. É aqui que a gente decide muita coisa, sempre tomando um cafezinho aqui, ó. Nossa, sempre tem um bom cafezinho aqui para a gente tomar. E eu quero que você entenda que o Instituto Carla Bulgarin e a CETAP não existe sem a presença de algumas pessoas, como a Lígia e o Cláudio, doutora Andréia, Fernando. Essa instituição ela só existe pela presença dessas pessoas e tudo aquilo que elas oferecem. Aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui é um banheiro do pessoal daqui do Instituto. Foi todo reformadinho. Olha que gracinha o banheiro. Lindo, né? Em todos os lugares do Instituto você percebe que tem os girassóis da Carlinha. Aqui no corredor é bacana, ó, que a gente tem 2 banners gigantes. Ó, tem umas fotos lindas da Carla. Então, sempre com um sorriso no rosto, com muita alegria, porque aqui a gente trabalha com a vida e com a alegria. E aqui no Instituto, na parte de cima, que é o Instituto Carla Bulgarin, a gente tem uma sala especial, tem muita gente que não sabe.
Mas a mãe Kátia e a Jennifer, o estúdio de tatuagem é aqui, na parte de cima, aqui, ó. Tatu! E temos aqui, ó, você chegou ao seu destino. Aqui é o estúdio de tatuagem, aonde a Catinha e a Jennifer fazem as tatuagens. E é muito bacana porque você fala assim, nossa, mas no instituto que trabalha pessoas para parte psicológica, psiquiátrica, qual que é o intuito de ter um estúdio de tatuagem? Também de forma terapêutica. Além de todo o trabalho que a Kátia realiza fazendo tatuagens incríveis, ela também faz um trabalho de cobertura de cicatrizes. A gente acompanha algumas pessoas que se cortam nos pulsos ou na barriguinha. E daí tem todo um trabalho de tatuagem também. Não preciso nem falar que as mães da casa transitória já estão tudo tatuadas. Catinha já arriscou tudo às mães da casa transitória, é uma loucura. E as tatuagens são muito significativas. As tatuagens das mães da casa transitória é tudo voltado para a família, balãozinho com os filhos que estão distantes. Nossa, é muito significativo, é muito bacana. Então, aqui, como o instituto, ele é em cima da casa transitória, todos os dias a gente precisa que tenha gente aqui olhando e ajudando essas mães, essas famílias. São mais de 20 famílias por mês. A gente tem 12 leitos, só que esses 12 leitos têm pessoas internas, que são aquelas que não têm perspectiva de alta e já estão aqui há anos, e tem algumas que vêm para ficar uma semana, 15 dias, alguns meses. Então, nessa rotatividade, são mais de 25 famílias. Nós temos lá embaixo hoje pessoas de outro país que são refugiados da Venezuela. Então, já tivemos muitas pessoas que vêm da Venezuela, então a gente habla espanhol com nós outros, falamos, né? Aproveitamos para treinar o nosso espanhol. É uma maravilha, nossa senhora. Às vezes eu desço lá e fico batendo papo, Paulinho batendo papo, que a gente vai treinando o nosso espanhol, eles se sentem em casa, é maravilhoso. Fora a questão das crianças, né? Então, é muito bacana. Algumas pessoas acham que aqui é um ambiente triste, mas não é. Muito pelo contrário. Então, aqui é a parte de cima do instituto. E quando eu não estou, quem está aqui? A Kátia e a Jennifer. Quando eu e a Kátia e a Jennifer não estamos, o Paulinho não está, Vanessa está aqui, porque está na assessoria. Quando nós não estamos, doutora Andréia está aqui, a Lígia está aqui. Então, todos os dias tem pessoas responsáveis pelas duas instituições aqui. Então, é um alto movimento aqui diário e é uma rotina. As mãezinhas começam a rotina delas, 6 horas da manhã sai o primeiro Uber. A gente oferece o Uber, são 3 horários por dia, 6 da manhã, 1 da tarde e 6 da tarde, que acontece todo esse trânsito. E as mães e as crianças vão praticamente todos os dias para os hospitais. Então a gente faz esse trânsito. O Uber hoje ainda é o maior valor que a gente tem de gasto na instituição, porque eles não podem andar de transporte coletivo, né? Então tem que pagar o Uber. E até se nós tivéssemos um carro, não seria a solução, porque não daria certo. É muita gente indo para lugares distintos, Itaci, HC, Hospital das Clínicas, né? O Sabará, o GRAAC. Então não teria como ter uma van, por exemplo, não adiantaria para a gente. Mas, enfim, essa parte de cima é o Instituto Carla Bugarim. Aqui, essa primeira salinha é o financeiro. Paulinho está lá no fundo. Essa salinha linda, ó, do financeiro. Essas primeiras salas que a gente tem aqui são as salas de atendimento da doutora Andréia e dos outros terapeutas, psicólogos, psiquiatras que trabalham aqui. Deixa eu virar aqui para vocês. Ó, são duas salinhas de atendimento. Então, a gente tem aqui essa primeira sala, que é onde a doutora Andréia atende. Esse é o pool. Fala aí, pool. Muito bonitinho. Aqui, nessa outra salinha, é uma salinha menor. Às vezes eu faço alguns atendimentos aqui, de búzio, de cartas, de coach também. Aqui nós temos a Nossa Senhora. A gente ainda não fez, mas aqui eu vou colocar um monte de fotos de quando nós fomos para Aparecida com a Carlinha. Ela era muito devota de Nossa Senhora. Aqui uma foto linda da Carlota.
com seu cabelinho vermelho, coisa mais linda. E aqui a gente tem um painelzinho informativo. A gente do bem. Durante toda a casa, a gente tem fotos espalhadas. Aqui é a nossa brigada de incêndio. Esse é o Jonathan, bombeiro, que sempre vem aqui. A Cris, né, que trabalha com os extintores e que ajuda demais aqui a nossa casa, nossa voluntária. Tatinha e a Jennifer, né, Paulinho, todo mundo aqui no dia da brigada de incêndio. E aqui fica o descritivo do Instituto. Então, ó, você precisa de apoio psicológico, psiquiátrico, mas não tem como pagar por consultas. Nós estamos aqui para te ajudar. Aonde oferece atendimento gratuito para quem não tem plano de saúde, não pode arcar com os custos. Então, tem aqui, tem frases motivacionais, você é importante, sua vida tem valor. Sabemos que neste momento você pode estar sentindo uma dor imensa, tem todo. A Andrea faz um trabalho incrível, né? E aqui, nessa primeira sala do Instituto, é a sala de recepção, né, onde os pacientes ficam, o pessoal fica aqui esperando para ser atendido. Nessa salinha de recepção, a gente tem os nossos souvenirs, que é as canecas, os paninhos, os florais, a venda dos livros, tudo que reverte aí para a gente algum valor para manter a instituição. Como todo um instituto, muito girassol e fotos da Carlinha para tudo quanto é lugar. Tudo é de girassol aqui, gente. Porque o girassol é o símbolo da vida, né? Ele busca o sol, ele busca a luz. Cortina de girassol, temos relógio de girassol. E essa partezinha aqui é um ambiente de confraternização. É aqui que a gente faz as festas da CETAP. Teve festa no sábado passado do Murilo. Tá até aqui, ó. Aniversário do Murilo foi do Capitão América. Tá aqui ainda. Tem até uma bexiguinha aqui que precisa tirar. É aqui que a gente se reúne para confraternizar. Quando tem festa das crianças, quando tem algum evento para as crianças ou um evento do instituto. A gente faz reuniões aqui, rodas de bate-papo, a gente confraterniza bastante aqui. Aqui, a logomarca, né, do instituto. E a gente consegue entender que tem aqui, esse é o segundo andar, né, da casa, o nosso Dom Bosco ali, e eu vou mostrar para vocês a casa transitória. Hoje a gente tem uma porta de vidro que divide as duas instituições, porque se deixar, as crianças sobem aqui e acabam caindo na escada, né? Então a gente tem aqui, ó, tcharam, essa porta aqui, ó, quando a gente abre aqui, ó, eu entro na casa transitória e para quem está na casa transitória, enxerga aqui Instituto Carla Bulgari, entendeu? Aqui nessa partezinha, a gente tem um quintal, que é bem bacana, porque é aberto aqui fora, aqui já é a rua. Eu não vou mostrar as crianças nem as pessoas da casa, por uma questão de ética, tá? Mas aqui a gente tem uma salinha, dois quartos aqui, ó, pintadinhos de roxo e de rosa, bem lindões. Eu falei que eu ia gravar? Aqui a gente tem, vou pôr pra cima para não aparecer vocês. Muitas fotos lindas. Aqui eu falei no vídeo, vocês estão tudo tatuadas, sabia? Falei, a Kátia e Jennifer tá tudo tatuando o povo. Aqui, a planta é muito parecida com a casa de cima. Então a gente tem aquele mesmo corredor, só que ao invés das salinhas, a gente tem esses quartos que são coloridinhos, ó. Então tem o quarto azul, tem o quarto rosa, tem o quarto roxo, o quarto verde. Toda a casa tem as fotinhas aqui. E uma das que eu mais gosto é essa daqui. Muita gente não conhece a Vera. Essa daqui é a Vera, ó. É a pessoa que dá o nome para a casa transitória. Então hoje a gente tem 12 leitos aqui. Temos a Nossa Senhora, temos aqui, ó, a bagunça que a gente faz. Aqui é assim. Confraternização é assim. A portinha roxinha aqui é o nosso banheiro. Aqui a cozinha coletiva. Verinha, meu amor, ontem você quase me matou, hein, mulher?
Fiquei vendo de lá de cima, a hora que eu olhei na câmera, aqueles pãozinho saindo do forno, falei, misericórdia de Deus. O cheiro tava lá em cima, quase morri. Ô. Aqui a gente tem uma rampa que leva ao quarto do fundo, que a gente tem 4 leitos. A parte da lavanderia, que fica ali embaixo, com a máquina de lavar. E mais um banheirinho aqui do outro lado, que é utilizado recurso, né? De muita gente tem que ter mais de um banheiro. Estou gravando para o pessoal interno mesmo, tranquilo. E aqui o banheiro principal, né? Da casa, que foi reformado recentemente, esse banheirinho aqui. E nós temos ainda, no fundo da casa, a gente tem um galpão, que é onde o pessoal que participa do Grupo dos Anjos, que é um grupo específico de pessoas da casa, eles participam ali reunindo todo o material que é doado. Esse material é um material de alimento, ali já deixa ali, vou vir aqui na parte de fora para mostrar para vocês. Ali já deixa ali, né, que é a Benta Pereira, nossa casa rosa, e, né, tcharam! E esse galpãozinho que a gente tem aqui no fundo, é onde a gente guarda os alimentos, onde ali já guarda os enxovais das crianças, que a gente faz atendimento de mãezinhas das comunidades, que não tem condição, né, de fazer um enxoval, a gente dá o enxoval. Tem todo um trabalho que a gente faz, que é uma vertente da casa transitória, aqui, ó, a porta de aço, que é esse galpão onde os anjos mais atuam, aqui. Então, eles atuam aqui, é aqui o nosso galpão, onde as coisas são armazenadas para depois, posteriormente, serem distribuídas, né? Então, é muito, é muito grande aqui. A gente já está com a setup aqui há mais de 6 anos, aproximadamente. É um caminho de vida construído. Nós já contamos com mais de 400 atendimentos no Instituto Carla Bugarim. A gente deve isso, acreditamos que a gente já atendeu mais de 500 famílias ao longo desse período da casa transitória. Acredito que passa de 500 pessoas os atendimentos. A segunda família que a gente recebeu na casa transitória foi a família de uma criança paraguaia. Nossa, naquela época nós éramos tão imaturos em relação a isso, né? E eu lembro que foi a primeira família chegou num dia de Páscoa, né? E a história foi se desenrolando. Então, a nossa rotina é essa rotina. A nossa rotina é principalmente, vou sentar aqui, é principalmente tentar mostrar para as pessoas que fazem parte da nossa casa que o nosso terreiro é um terreiro diferenciado. A gente não está ali somente para o desenvolvimento mediúnico. A gente está ali para fazer a única coisa que vale a pena nessa vida e o motivo pelo qual a gente está aqui, que é fazer o bem para as pessoas, é estender a nossa mão, é não olhar somente para a nossa dor. Eu nunca olhei a Umbanda de uma forma que eu tivesse que olhar para o meu desenvolvimento e achar que as dores do mundo são somente as minhas dores. Nós estamos juntos e se a gente está aqui e não puder oferecer para o outro, para que a gente veio? Então, tem muitos lugares que se fecham em doutrina somente de médium, sem atendimento ao público. Ok, isso faz sentido para as pessoas, mas eu sempre preservei. Um dos motivos pelo qual eu abracei a história que eu construí ao longo desse tempo foi pelo resultado da caridade, de ter pessoas do meu lado que eu pudesse ajudar e me sentir feliz com a felicidade dessas pessoas. E é isso que a gente proporciona dentro da nossa instituição. Mais uma vez eu falo, e a gente até cansa de falar sobre isso, nós não temos nenhum incentivo de governo. É na raça, é na raça. É nos livros que são vendidos, é nas doações de pessoas de bom coração e que podem ajudar, acreditam no nosso projeto.
É através das nossas festas, dos nossos bingos, as nossas rifas, e a gente vai seguindo. Esse mês, 127 famílias. Fazem 21 anos que a gente tem o projeto das cestas básicas. 127 famílias. A gente não consegue nem contabilizar a quantidade de pessoas que comem da nossa comida. É um trabalho lindo. Então, o que eu tenho para dizer para você, você tem a oportunidade de fazer diferença. De não fazer com que seja importante para você somente a tua dor. Ah, meu pai, mas eu tenho que resolver a minha vida para depois ajudar o outro. Mas na maior parte das vezes em que eu precisava resolver a minha vida, eu consegui resolver ajudando as pessoas. A bondade, o estender da mão, é algo tão grandioso que as coisas acontecem a partir do momento que a gente gera esse movimento. A gente ajuda e a gente tem a retribuição. Às vezes a gente está cansado ali dentro do terreiro, mas a vida retribui para a gente de maneira tão espetacular. Então, não deixa com que você se perca nas questões de ego. Não deixe com que você se perca no sentido de acreditar que você deve focar somente em você e esquecer o teu irmão. Olha para a tua vida, olha para quem está do teu lado, olha para a tua família, olha para o teu próximo. Às vezes a vida vai mudando porque a gente deixa de focar somente em nós. Vamos lembrar do Nico, né? Nicolau Copérnico, né? Teoria do heliocentrismo. Nós não somos o Sol, né? O mundo não gira ao nosso entorno. Nós somos somente uma célula de todo esse sistema. A partir do momento que a gente consegue entender se abraçar o outro, acolher o outro com empatia e fazer com que a vida, de alguma forma, tenha um sentido, ah, pai, eu não encontro sentido na minha vida. Vai encontrar sentido na vida do outro. Quantas foram as vezes que eu me senti perdido? Gente, na minha adolescência eu tentei me matar. Não via sentido na minha vida. Não tinha o porquê de continuar. E de que forma que eu movimentei isso? Movimentei de uma forma que, a partir do momento que não fazia sentido viver por mim, eu passei a viver pelo outro. E daí eu encontrei um sentido para viver por mim. A vida é doação. É sempre doação. Dessa forma, a gente consegue ir tocando em frente. Aqui, sempre com muita dificuldade, mas honrando e respeitando, né, o tempo de cada um e, com a graça de Deus, tendo a oportunidade de dividir isso com muita gente que eu tenho certeza que me ama, independente de estar dentro ou fora do terreiro, porque eu sou uma pessoa independente da religião. Eu não posso ser definido pelo fato de ser sacerdote. E acredite, para cada uma das pessoas que chegaram até aqui, que estão vendo esse vídeo, a nossa relação, ela transcende as questões espirituais. Eu ainda hoje tenho pessoas do meu lado que foram até para outras denominações religiosas, evangélicos, outras denominações, e que conseguiram entender que nós conseguimos continuar amigos, cúmplices, nos ajudar mutuamente, sem prisões. A gente vem para ficar nessa vida de forma liberta. Vamos nos libertar, ok? Então, é isso. Não vai ter segundo. Não vai ser como aquelas séries da Globo que tem segundo vídeo, mas enfim, só deixar registrado aqui que na próxima semana a gente tem o encontro de médiuns, né? E no encontro de médiuns a gente vai trabalhar com a força dos malandros, força de Zé Pilintra, o povo da Bahia. A gente vai trabalhar ali o desenvolvimento nessa força, mas eu vou trazer uma infinidade de informações e vai ser tão incrível quanto foi o nosso último encontro de médiuns do mês passado. Tá certo? Um beijo no teu coração. Qualquer coisa que fizer sentido para você, estou aqui para recepcionar, para falar, ou seja, estamos por aqui. Gratidão, gratidão e gratidão.